Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos aqui no meu canal do YouTube, canal do Ligeiro. No vídeo de hoje eu vou falar referente, a rodada passada, após a análise da rodada passada, o que aconteceu, e também vou dar dicas dessa próxima rodada que está muito difícil, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e farei uma pré-análise de todos os jogos de hoje, que vai acontecer hoje a partir de 7h15 da noite e amanhã. Solta a vinheta. Foi difícil esperar. O intervalo foi longo, mas a saudade dele está para acabar. Uma jogada simplesmente genial! O maior de todos vai voltar. Mete na gaveta! O mais disputado, o mais difícil, o que consagra a elite do futebol nacional. Nos estádios, a Globo está pronta para ser os olhos e ouvidos de todas as torcidas. Bateu pro gol! Olha o que ele fez, senhoras e senhores do Brasil! Para trazer de volta a emoção das quartas e domingos. É a história sendo escrita! Prepare o seu coração! Vem aí, o Brasileirão na Globo. Bom, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal do YouTube, canal do Ligeiro. Na rodada passada foi uma rodada, digamos, tranquila, né? Muitos cartoleiros passou dos 100 pontos, os jogos não estavam tão difíceis, né, de se apostar, né? O Atlético Mineiro estava forte, jogando dentro de casa, mesmo que o Ceará é um time bem complicado, mas foi um jogo assim, um jogo bom, né? Até mesmo porque teve SG na partida, né? O Galo não tomou gol nesse jogo, fez 2-0 com 2 golaços de Marrone, um de pênalti e outro de assistência. E Marrone, né, consequentemente, foi o primeiro jogo de domingo às 11 horas da manhã e imitou no jogo fazendo dois gols. Rendeu umas cartoletas e também rendeu uma boa pontuação, fez, se eu não me engano, uns 20 pontos. E foi um jogo super bom, né, para se apostar, principalmente que o Marrone está numa excelente fase no Atlético Mineiro. No jogo do dia anterior, de sábado, tivemos também algumas partidas, umas partidas bem complicadas. Estou aqui com uma colinha aqui porque a cabeça tá ruim, não vou conseguir lembrar de todos os jogos, né, com certeza. Mas vamos que vamos aqui para falar de jogo por jogo. Um jogo que teve primeiramente Grêmio e Corinthians, um jogo que era já para se esperar de 0-0 no jogo, né, um duelo de gigantes dentro de campo, né, lá na Arena Corinthians. O Grêmio, que tem Jeromel e Kahneman, obviamente Jeromel não podia ficar de fora, até mesmo porque as roubadas de bola dele são incríveis. Fez 8 pontos na partida, segurando esse G, tá perfeito. Do outro lado do Corinthians, teve também o SG do Corinthians, né? Como disse, 0-0. Cássio mitou no jogo, fez 12 pontos, né? E era uma boa para ser escalado. Claro que a gente não pode esperar muita coisa nos jogos, então a gente não tem aquela expectativa de muito SG, até mesmo porque nem todo jogo consegue. Mas Corinthians em casa é garantido a maioria das vezes esse SG aí. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora falarei do jogo do Coritiba e Flamengo. Coritiba e Flamengo foi um jogo tenso, um jogo nervoso. Aconteceu no mesmo horário de Grêmio e Corinthians, tá? E graças a Deus, o nosso mito Arrasca Mito, ou se eu posso chamar Arrasca Monstro, jogou demais esse jogo. Claro que a gente também esperava o gol do Gabigol, do Bruno Henrique, né? E como aconteceu o SG do Flamengo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, na terceira rodada, foi super bem os zagueiros, né? Incluindo o goleiro, né? Que foi o goleiro reserva, o goleiro César. Se bem que ele nem imitou, porque o Coritiba nem chegou a atacar o Flamengo. O Coritiba, na verdade, não tem produtividade muito no ataque, né? Então, por isso que até o SG do Flamengo era válido para ser escalado para essa rodada. Só que a gente não podia esperar muito, até mesmo porque o Atlético Goianiense surpreendeu bastante a gente na primeira rodada.
Muita gente foi surpreendido pelo Atlético Goianiense, né? Inclusive o Flamengo tomou de 3-0. Ninguém esperava um placar tão elástico assim, ainda mais pelo time que o Flamengo tem. Então o Arrascaeta fez seus adoráveis 18, 19 pontos, mitou na rodada, foi o primeiro meio-campista que mitou na rodada, jogou super bem, sofreu muita falta, chutou bastante, teve bastante finalizações, né? Inclusive apareceu na hora certa de marcar o seu gol. No jogo de 9h30 da noite tivemos Palmeiras e Goiás. Um jogo muito chato, cansativo, um jogo muito nervoso, todo mundo pensava uma coisa e foi outra, totalmente diferente, apesar de que a arbitragem marcou uma falta que não aconteceu. Existe VAR para isso, só que o juiz interpretou do jeito dele e deu o sinal do, né, para não falar a palavrinha aqui, né, porque o canal pode até impedir, mas vocês tocou o tal do, né, mas enfim, acabou empatando o Goiás com gol de Rafael Vaz. Só um minuto. O celular que tá meio bichado. Só um minuto aqui, galera. Coloquei aqui e saiu do coisa. Pronto. Desculpa aí, gente. O Goiás fez gol com o Rafael Vaz. E acabou empatando o jogo. Uma falta, assim, foi uma falta boa para ser batida? Foi. Só que o que acontece? Foi uma desatenção mais uma vez do goleiro Everton. Igual foi aquela desatenção naquele jogo contra o Corinthians, que tomou aquele gol do empate, aquele gol, né, lá na arena do Corinthians e tal. A defesa desatenta de novo, o Everton desatento de novo. Então o Palmeiras recomeçou a dormir no jogo que não pode dormir, né? Quando o Palmeiras começa a adormecer nos jogos, achava, fui campeão paulista, tá bom, tá tudo bom. Não, não é assim, né? Campeonato paulista é uma coisa, campeonato brasileiro é outra totalmente diferente, né? É outro ritmo de jogo, outro estilo de jogo, não é a mesma coisa. E tem que estar mais ligado no jogo os jogadores, né? Mas enfim, não vou falar de Palmeiras, estou falando da partida apenas. E muita gente que estava apostando no Luiz Adriano, né? Luiz Adriano, a gente esperava muito dele, não aconteceu nada. Se bem que o meio campo do Palmeiras está muito escasso, está muito devasado. A gente não consegue escolher um meio campista bom no Palmeiras porque não tem aquela assistência no meio de campo, na verdade. É mais os laterais sobem muito e a zaga sobe muito. Tanto que o gol foi do Gustavo Gomes, com assistência do Gabriel Menino, que está mostrando um belo futebol, né? Esperamos mais um pouco do Palmeiras, mas vamos aguardar ao longo da temporada aí como é que vai ser o ritmo de jogo do Palmeiras, até mesmo para a gente poder fazer as nossas escalações. O Palmeiras ainda não convenceu ainda no Campeonato Brasileiro. Falarei agora do jogo que aconteceu do Atlético Mineiro e Ceará. Não, Atlético Mineiro e Ceará já falei, né? Bahia e Bragantino, que aconteceu às 4 horas da tarde, junto com Vasco da Gama e São Paulo. Bahia e Bragantino foi um jogo bom, né, assim, mas não muito para escalar jogadores, né, porque a gente não sabe quem que vai jogar bem, né. Juninho fez o primeiro gol da partida, um zagueiro inusitado, um zagueiro que a gente não espera muita coisa dele, não dá nada para ele, acabou fazendo o primeiro gol. Bragantino conseguiu empatar e Bahia ampliou no jogo. Foi um jogo que a gente não se deve esperar muita coisa, ainda mais que o Bragantino está há muito tempo sem jogar no futebol da elite da Série A, mas tem alguns jogadores que a gente pode pontuar, mas a defesa do Bragantino fora de casa, o time do Bragantino fora de casa não pode se pontuar muito não. É um risco que você está correndo de escalar um dos jogadores, é uma aposta, né, na verdade, até mesmo para o lado do time baiano. Vasco da Gama e São Paulo. Vasco da Gama e São Paulo, muita gente foi com o Cano, né? Que deu um cano em cima do São Paulo, 2 gols dele, mitou também na rodada junto com o Marrone e fez seus lá 20 pontos, né? Jogou demais, fez 2 gols, um jogador com cheiro de gol, né? E apareceu 2 vezes na partida, no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo ficou no 0-0. E aí no finalzinho do jogo o Reinaldo, mesmo com SG já perdido, garantiu um pontinho aí para os cartoleiros, para quem escalou, é claro.
8 pontinhos com gol de pênalti. Primeiro o goleiro, o Fernando Miguel fez a defesa, só que voltou o pênalti devido, né, o cara ter avançado um pouquinho, uns 3 metros à frente da linha do gol. E claro, o juiz teve que voltar porque até mesmo o VAR alertou, ó, o goleiro adiantou aí. Então repete o lance aí porque o goleiro adiantou. E na repetição o Reinaldo não perdoou. Fez o seu gol aí, garantindo uma pontuação boa para os cartoleiros, para quem o escalou. Falarei agora de Fluminense e Internacional. Fluminense e Internacional foi um jogo chato, um jogo que a gente não esperava bastante do Inter e não foi muito o que a gente esperava. Fluminense venceu o placar de 2-1. Claro, a gente esperava muito do Thiago Galhardo e não fez nada no jogo. E também esperávamos muito do Saravia. Se bem que o Saravia garantiu uma pontuaçãozinha razoável aí no jogo, né? 5 pontinhos, mesmo com o SG perdido. Então, com 5 pontos, com o SG perdido não tá tão ruim assim, tá ótimo, né? E a defesa do Inter dormiu no ponto, tomando gol de pênalti, né? Um pênalti assim, na minha interpretação não foi, né? Porque é um lance bem complicado, é um lance de interpretação, né? Então, não posso falar nem que foi nem que não foi. Ao meu ver, não foi. Mas aí o juiz interpretou pênalti no lance e Nenê não perdoou e acabou se consagrando no jogo. Quem apostou no Nenê se deu bem. Paulo Guerreiro, né, não jogou muita coisa nessa partida também. Inclusive, ele fez o gol do jogo, né? O único gol da partida. Garantiu os pontinhos também para os cartoleiros aí. Para quem o escalou, se deu bem também. E já vou adiantando, lamentavelmente o cara não está mais esse ano no Cartola. Por quê? Porque o cara machucou, teve desligamento no joelho. Infelizmente, esse ano no Cartola já era para Paulo Guerreiro. Principalmente até para o ano que vem. Né? Acho que lá para o meio do ano que vem. Então o Cartola esse ano para o Paulo Guerreiro já era. Digamos, Campeonato Brasileiro, já era. Falarei agora de Atlético Goianiense e Sport. Atlético Goianiense e Sport foi um jogo de um duelo bem interessante, né? Até mesmo porque o Atlético Goianiense jogou bem os 2 primeiros jogos. E o Sport também estava com um bom rendimento, retrospecto, né? Se eu não me engano, empatou a primeira, venceu a segunda. Não, venceu a primeira contra o Ceará. Também ninguém esperava uma vitória boa do Sport em cima do Ceará, ainda mais pelo que o time apresentou durante o Campeonato do Nordeste, os torneios que acontecem no Nordeste, principalmente na Copa Nordeste, né? E superou o Ceará aí fazendo 3 gols. No segundo jogo, se não me engano, empatou. Não, perdeu pro Santos, perdão. Nesse jogo aí foi Santos Sport e o Santos, se eu não me engano, ganhou do Sport, se eu não estiver enganado, na segunda rodada. Deixa eu conferir aqui, vou ver se eu consigo confirmar isso aqui para vocês aqui, para não falar a coisa errada. Só um instantinho. O Sport ganhou de 3-2. Na segunda rodada enfrentou o Vasco da Gama. Só para correção aqui, para não falar coisa errada. Vasco da Gama, enfrentou o Vasco da Gama na segunda rodada e perdeu de 2-0. Desculpa o barulho aqui da descarga aqui, pessoal. Aí na terceira rodada foi enfrentar o Atlético Goianiense e empatou. Então o Sport tem uma vitória, uma derrota contra o Vasco da Gama e o empate com o Atlético Goianiense fora de casa. São esses resultados do Sport. Mas mesmo assim é um duelo interessante, um duelo bem difícil para a gente poder ver qual peça a gente pode escalar. Na verdade, nenhum dos dois lados jogaram bem referente a Cartola. Então, nenhum dos dois lados deu muita importância. Fortaleza e Botafogo ficaram no 0-0, também um jogo sem muita importância, né? Os dois times que a gente não dá muita coisa, de pouco entrosamento, de péssima tática, né? De técnicos. Então, os dois times que o Fortaleza jogou bem o torneio do Nordeste, mas não está bem no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo não foi bem nem no Carioca e está péssimo no Brasileiro. Então, são dois times assim que a gente não poderia esperar muita coisa.
Santos e Atlético Paranaense foi um jogo dos mitos, né? Soteldo jogou bem, Marinho também jogou bem, mitou no Cartola, fez mais de 20 pontos, duas assistências e um gol, né? Estourou na rodada quem colocou Marinho como capitão. Eu infelizmente acabei tirando, mas faz parte do show, né? Fiz 89 pontos com o time de apostas e o time principal, né? No time principal, se eu não me engano, eu estou em 5º colocado, subi de 40º colocado para 5º, tá ótimo, perfeito. Agora comecei para valer o Cartola FC a partir da 3ª rodada, porque as 2 primeiras foi bem complicado, até mesmo por falta de adiamento de jogo, muita bagunça no Campeonato Brasileiro. A gente não sabia que jogador ia escalar. Agora a 3ª rodada foi mais tranquilo. Então deu para agora sim conseguir entrar no Cartola FC a partir da 3ª rodada, entre os 10 melhores da liga que eu estou participando. Que eu estou competindo. Participando não, competindo. E no mata-mata, que eu estou apenas participando, porque não vale nada basicamente, mas apenas um treino, eu estou nas quartas de finais. Então quer dizer que não estou tão mal assim. Não sou um expert no Cartola, mas pelo menos eu gosto de futebol. E adoro também passar as informações, as notícias e dar dicas do que eu acho que é conveniente ou não poder escalar. Vamos embora agora para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começando no dia de hoje, quarta-feira, às 7h15 da noite, fechando o Cartola às 6h15 da noite. Tá? Eu fecho com 1 hora de antecedência. Com os primeiros jogos de Flamengo, Grêmio, Bragantino e Fluminense, Atlético Paranaense e... Não, perdão, Atlético Paranaense e Palmeiras, 15 minutos depois que começa o jogo. Os 2 primeiros às 7h15, né? Portanto, como eu disse, fecha a rodada, o mercado da bola do Cartola FC fecha às 6h15 da noite. Até 6h10 vocês conseguem dar uma olhadinha de leve e tal, rezar para não ter nenhum imprevisto, rezar para não ter nenhum fake news, porque tem uns engraçadinhos que adoram colocar fake news, né? Falando que o cara não vai jogar, sendo que a pessoa às vezes não tem tempo para te pesquisar e acaba tirando no desespero. Mas enfim, vamos lá. Flamengo e Grêmio, um jogo bem complicado para se escalar. Essa rodada tá bem difícil, tá bem embaçada para escalar, até mesmo porque os jogadores que foram bem na rodada passada, na 3ª, estão muito caro, muito caro. Então tá difícil de escalar no Cartola. Para quem tem mais de 140 cartoletas, tá perfeito, né? Pode escalar os caras suave. Agora, para quem não tem como eu, tenho 130 cartoletas, 132 cartoletas, né? Consigo para essa rodada, acho que eu tô com 139, se não me engano. Na faixa de 130. Não tá tão fácil escalar, porque jogadores, por exemplo, o Saraiva tá com 20, Marrone tá com 17, o Marinho tá com quase 20 também, então tá bem embaçado. Os caras que foram bem estão com jogos bons para poder escalar, mas tá caro. Flamengo e Grêmio, o que eu indico, Bruno Henrique e Gabigol. Jeromel não, porque Jeromel fora de casa é igual o Cuesta fora de casa, é um lixo. Fora de casa não rola de escalar Jeromel fora de casa nem a pau. Só dentro de casa, igual o Cuesta, só vale a pena escalar ele quando joga em casa. Fora de casa nem vale a pena arriscar. Então Bruno Henrique, Gabigol. Arrascaeta também compensa, escalar apesar do preço, mas dá até para dar uma valorizada. Bruno Henrique também para dar uma boa valorizada. Acho que é o jogo, né, que eles vão... Acho que tem fé de que nessa rodada eles vão dar uma metade e quase ninguém vai escalar eles, por medo deles não fazer nada. Mas se for bem ver nas rodadas passadas, nas 3 primeiras rodadas, os caras não negativou nenhuma rodada, nenhuma ficou com menos que 1. Nenhum deles. Eles só perdeu cartoleta, mas não negativaram. Então, por exemplo, se o Gabigol e o Bruno Henrique fizer 10 pontos, né, fizer 8, fizer o gol de 8 ou assistência, mita. Simplesmente isso. E aí você não vai ter eles por quê? Só porque estão fazendo 3 pontos? Nas últimas 3 rodadas fizeram 3 pontos? Né? Então vale a pena arriscar aí. Os 2 mitos do Cartola FC do ano passado, eu acho que nessa rodada compensa escalar eles. Acho que nessa rodada eles vão mitar sim, né? O Gabigol fez 4 pontos na rodada passada para um atacante. Fazer 4 pontos já é mitar, né? Porque é difícil, igual o Luiz Adriano. O Luiz Adriano chegou nem a 2, chorando menos 1, né? Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Essa é a comparação que eu quero fazer vocês. Então Gabigol e Bruno Henrique para escalar assim vale a pena. Já no gol vai o Diego Alves,
Na zaga vai o Rodrigo Caio e Rodrigo Caio e o outro e o agora eu não tô conseguindo lembrar, tá na minha cabeça, mas não lembro. Mas é o zagueiro que foi do Atlético Paranaense aí, o Pereira. Na lateral vai João Lucas e o João Lucas e Felipe Luiz. Rafinha foi vendido, saiu para o Benfica, se eu não me engano. O time que hoje está o Jorge Jesus como técnico. Com certeza foi ele que chamou o Rafinha. E do lado do Grêmio eu não indico ninguém. Só apenas pro lado do Flamengo, para jogar em casa e tem um elenco muito mais forte que o Grêmio. Acho que essa rodada o Flamengo vai surpreender muita gente que não querer escalar eles. Bragantino e Fluminense é um jogo complicado você analisar, porque o Bragantino ele é um bom time, não é um time ruim, né? Tá apresentando bom futebol aí, surpreendendo bastante, mas Fluminense também não tá ruim não tá deixando para trás. Então não sei se vale a pena um dos dois. Tem muita gente indicando Alejandro, muita gente indicando Aderlan pelas roubadas de bola, uns querendo apostar no Morato, outros querendo apostar no Matheus Jesus, mas eu não indico ninguém, na verdade. Se for apostar o Alejandro, que jogou bem no Atlético Mineiro, é um jogador que finaliza bem, mas não é aquele mito grande assim que a gente pode dizer, nossa, esse cara é foda. Não indico. Nem pro lado do Fluminense. O Bragantino eu acho que ainda tem que aguardar um pouco, até mesmo porque a defesa do Bragantino está muito ruim, né? Então eu acho que deve esperar um pouco. Mal o Aderlan, que o Aderlan mitou na primeira rodada e jogou bem na segunda. Então vale a pena para pelo menos valorização de cartoleta. Atlético Paranaense e Palmeiras, também um jogo bem complicado para se escalar, um duelo bem interessante para o futebol, não para o Cartola. Por quê? Porque o Palmeiras está muito ruim no meio campo. A bola não chega no ataque. Tem o Zé Rafael, mas o Zé Rafael não está jogando de centralizador de bola, está jogando de ponta, e o Zé Rafael não é ponta. No Bahia ele jogava como aquele jogador articulador, né? Estilo Alex, né? Do Palmeiras, né? Que dá assistência no jogo. Estilo de abrir a jogada para o atacante na frente e para o atacante meter a bola para dentro. Esse estilo do camisa 9, né? É o que está precisando no Palmeiras. Tá faltando esse tipo de jogador no Palmeiras. Na defesa até que eu indicaria um ou outro, mas a defesa do Palmeiras está batendo muito cabeça ainda. Então tá complicado para poder escalar essa defesa do Palmeiras para esse jogo, até mesmo porque a Atlético Paranaense em casa é um verdadeiro furacão. Então, obviamente não vai arriscar o placar, mas arriscaria colocar o Nicão, o Léo Cittadini, talvez o Vitinho. O Santos do Atlético Paranaense também eu indico, até mesmo pelas defesas difíceis, apesar que defesa difícil nesse cartola esse ano está bem embaçado, não está contabilizando qualquer tipo de defesa, né? O goleiro tem que fazer a defesa, então tá bem complicado. Mas para atacante está um pouco fácil, porque qualquer chute é finalização, né? E qualquer toque na bola que tocar no adversário, dependendo da situação, é desarme. Então vale pontuação também. E muita falta também que está sendo sofrida. Então Nicão, uma boa opção. Léo Cittadini, Abner Vinícius também é uma boa. Tá bem no Cartola. Apesar de ter negativado na rodada passada, ter tomado de 3-0 da Atlético Paranaense. Do Santos, perdão. O Santos fez 3-0 na Atlético Paranaense, mas compensa. Escalar o Atlético Paranaense que joga em casa, o Atlético Paranaense em casa é muito melhor do que quando joga fora. Sempre foi assim no Cartola, na verdade. Então eu acho que compensa o time da Atlético Paranaense. Palmeiras eu acho que a carta fora do baralho por enquanto. Goiás e Fortaleza, também hoje às 8h30 da noite. Se vale a aposta, nenhum dos dois. Então eu não vou nem comentar desse jogo. Internacional e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense é um jogo assim, né, gente? Todo mundo já tá conhecendo um pouco do Atlético Goianiense. É um jogo embaçado, um jogo que a gente espera muito, mas não acontece nada. Mas como tem que escalar de qualquer jeito mesmo, Saraiva é uma opção perfeita, né? Eu acredito que não vai surpreender igual foi surpresa em cima do Flamengo. Então acho que Saraiva é uma boa opção. Cuesta, óbvio, não pode faltar no seu time, né? Cuesta em casa, jamais, como eu disse, Cuesta fora de casa é terrível. Agora, jogando em casa é uma perfeita opção, igual o Jeromel. Cuesta, Saraiva,
No meio campo, Thiago Galhardo, talvez Edenilson, talvez o Patrick. Mas Thiago Galhardo, como joga à frente, sem o Paulo Guerreiro, acho que vai ser mais procurado no jogo. Que é um jogador que está em um bom momento no Inter. E eu acho que nessa rodada também vai imitar. Como o Paulo Guerreiro não joga mais esse ano no Cartola, provavelmente nem na virada do ano, né, vai poder voltar. A temporada dele no Brasileiro, no geral, já era. Potker não deixa de ser uma boa opção, até mesmo porque pode valorizar umas cartoletas aí, tá baratíssimo, né? Então compensa escalar o William Potker, até mesmo. Eu, assim, tenho até meio receio de escalar o cara, mas como não tem muita opção, então vai ele mesmo. Deixa eu voltar aqui que a tela saiu, só mais um minuto. Voltar aqui que até sei que o celular aqui é meio ruimzinho, por isso que eu tô meio complicado aqui tô tendo que voltar aqui, toda hora a tela fica apagando. Como eu estava falando do Internacional, né, voltando aqui à fita. Internacional são essas peças para poder escalar e mais ninguém. Vamos vendo o que vai dar esse jogo, vale a pena arriscar no Inter, até mesmo que o Inter é muito mais forte que o Atlético Goianiense, na minha opinião. Vamos vendo o que vai dar, né? Boa sorte aí para nós aí. Em relação ao Inter, que tô com receio desse jogo. Corinthians e Coritiba, 9h30 da noite, no jogo que inclusive vai ser transmitido na TV Globo e obviamente no Premiere também, né? Não sei se Sport TV deve transmitir. É um jogo interessante para se escalar vários jogadores do Corinthians para essa rodada. Por quê? Porque o Corinthians em casa ele se tranca. Até mesmo nas rodadas passadas não foi o que aconteceu, né? Porque enfrentou inclusive o Atlético Mineiro. Mas compensa escalar nessa rodada porque enfrenta o devasado Coritiba, né? Coritiba que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians joga em casa, né? Não vou falar a favor da torcida porque não tem torcida. Mas é um jogo que o Corinthians, quando joga em casa, joga super bem. Todos sabem disso. Defesa do Corinthians, no geral, quem quiser arriscar e meter o louco aí na defesa inteira do Corinthians, até mesmo o Cássio, colocar o Avelar, colocar o Gil, colocar o Sid Clay, colocar o outro lateral, não sei quem que vai ser, talvez o Carlos Augusto, é uma excelente opção, né? Dá uma louca aí de colocar a defesa inteira do Corinthians. Meio campo do Corinthians não indico muito, mas tem muita gente querendo apostar no Luan, Cantillo, Ramiro, e algumas opções aí, mas não indico muito o meio campo do Corinthians porque está deixando muito a desejar. Mas Jô no ataque é uma perfeita opção nessa rodada, porque o Jô tem um faro de gol incrível. A bola aparece para ele ali, parece que até a bola procura ele para meter a bola para dentro, né? Parece que a bola procura ele. Então o Jô é uma perfeita opção, até mesmo de capitão, indicaria ele e o Saraiva de capitão, tá? Então o Corinthians para essa rodada, foco total nele. É muito bom para escalar o Corinthians nessa rodada. Se quiser escalar o time inteiro e meter o louco, boa sorte. Botafogo e Atlético Mineiro pro lado do Atlético Mineiro. Porque o Botafogo tá um time meio estranho, assim, sabe? Aquele time meio cavernoso. Você olha para uma comida assim, você não gosta e quando vai ver não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Tem um gosto meio amargo. Então, mais ou menos isso. Então, é um jogo interessante mais para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma excelente fase no Campeonato Brasileiro, é líder isolado do Campeonato Brasileiro com 9 pontos, venceu as 3 rodadas, né? Pode encaminhar a 4ª vitória aí na 4ª rodada, está invicto, né? Tomou 2 do Corinthians, mas isso é o de menos. É o time menos vazado do Campeonato Brasileiro, com uma defesa que está até de encher os olhos. Então vale a pena escalar o Atlético Mineiro, vale a pena escalar no Rafael, o goleiro, vale a pena escalar no Alonso mais uma vez, Hever talvez, o Guga, para quem tiver dinheiro também, o Guilherme Arana também é uma boa opção, Savarino, né, sempre falo dele, também é uma boa opção, até mesmo para valorizar a cartoleta. Keno também não deixa de ser uma boa opção, mesmo que não está apresentando ainda seu bom futebol, mas pode aparecer nesse jogo. E Marrone, claro, não pode faltar. Marronstro, né? Esse cara está sendo o marronstro do Cartola FC, jogando muito. Então vale a pena escalar o Marrone sim nessa rodada. E Johan também, que mitou no jogo contra o Corinthians, ele estava no banco, ninguém esperava. Estava no banco de reservas e entrou e virou o jogo para cima do Corinthians, que estava perdendo de 2-0 o Atlético Mineiro, e virou para 3-2. Em 3 minutos o time virou.
Você vê o estilo de jogo que o Johan, que mudou a história do jogo, o jogador Johan. Então ele compensa um garoto aí que é do Palmeiras, era da Chapecoense, foi Palmeiras, não sei se foi vendido ou emprestado no Galo. Mas é uma excelente opção Johan aí, nesse jogo contra o Botafogo. Jogos de quinta-feira, amanhã, começando a partir das 7h15 da noite e apenas 3 jogos na verdade, né? Vai até as 8 da noite. Primeiro jogo, 7h15, Sport Recife Santos, compensa apenas o Marinho Soteldo. Do resto nem vou falar muita coisa não. Felipe Jonathan é o seguinte: você tem que levantar as mãos pro céu, acender uma velhinha e falar, pelo amor de Deus, mita nessa rodada, que esse cara é difícil de imitar. É raro, só chorando. Só se tiver a bunda virada pra lua, aí você consegue imitar, porque esse cara aí não prefiro nem esperar muita coisa. Toda vez que coloco ele, não imita. Aí quando eu não resolvo não colocar, ele acaba não imitando. É assim que funciona o Cartola FC. Mas enfim, gente, Sport Recife Santos, goleiros, não indico nenhum desse jogo, somente no ataque. Marinho mais uma vez. Ceará, para quem tiver cartoleta, tá? Ceará e Vasco da Gama. Ceará e Vasco da Gama. Cano mais uma vez, né? Também nessa rodada compensa, mas muita gente está indicando Fernando Praz. Fernando Praz não apareceu aquele goleiro ainda, né? Só no Campeonato do Nordeste que ele apareceu. Agora no Campeonato Brasileiro não apareceu ainda. Vale o risco? Claro, o Vasco está atacando bem. O time do Vasco está com um bom ataque. Mas, sei lá. Eu não sei nem o que dizer sobre o goleiro. Tá difícil essa rodada. Mas vale o risco, né? Fernando Praz, o Kleber, que tá jogando bem. Quando joga em casa, o Kleber, o atacante do Ceará, ele é um bom atacante. Fernando Sobral, talvez. Na lateral, talvez Bruno Pacheco, Samuel Xavier, tudo talvez. Porque não podemos esperar muita coisa do Ceará, que o Ceará surpreende sempre. Inclusive, o Vasco da Gama fora de casa, eu não posso dizer muita coisa. Até mesmo porque o Ceará, quando joga em casa, joga muito melhor do que quando joga fora, né? Então, pro lado do Ceará, esses jogadores aí que eu falei. E do Vasco da Gama, apenas o Cano por enquanto. Felipe Bastos é uma surpresa. Então, para quem quiser apostar, aposta em boa sorte, Felipe Bastos. Caso contrário, só o Cano. E São Paulo, finalmente, o último jogo da rodada. São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia é um jogo que muita gente está querendo apostar no Reinaldo, Daniel Alves, que está jogando bem. Realmente jogou bem na rodada passada, os dois, mas não mitaram. O Reinaldo só mitou, entre aspas, porque fez o gol, senão não teria mitado. Daniel Alves joga bastante na frente, né? Um jogador que se apresenta bastante para o ataque. Mas no São Paulo é difícil falar, eu escalaria esse, eu escalaria aquele, porque o São Paulo está muito ruim. Vocês veem, o jogo do São Paulo tá terrível de assistir, né? Tá igual a ver como se fosse Corinthians e São Paulo dentro de campo, tá chato, né? Mas Pablo, se o São Paulo surpreender, Pablo, esses jogadores que eu falei, Daniel Alves, Reinaldo e mais nada. No lado do Bahia, eu arriscaria o Douglas Friedrich. Por que ele? Porque como o São Paulo tá com um ataque horrível, pode ser que esse goleiro mita, esse goleiro do Bahia, o Douglas, pode ser que ele mite, né? Fazendo boas defesas difíceis. Então eu indico o goleiro do Bahia, apenas ele. Talvez o Gilberto também pode aparecer, porque como a defesa do São Paulo também não tá lá fluxo e cheire, aquela confiança maravilhosa, então Gilberto do Bahia também indica, até mesmo se enrolar uma bola parada ali, um pênalti ali, ele que é o finalizador de pênalti, uma boa. Nino Paraíba, ninguém tá olhando para ele, é uma boa aposta também, não deixa de ser. O Elber também é um bom atacante, não deixa de ser uma boa opção. Então essas são as minhas opções aí para vocês. Uma rodada bem complicada, eu indico vocês buscar os desvalorizados e os que são grande potencial de valorização, que estejam valorizados em grande potencial de valorização. Quem tiver cartoleta, os mais caros lá em cima, Guilherme Arana, Saraiva, Marrone, Marinho, Cano, quem tiver cartoleta. Quem não tiver, procure os mais baratinhos, mais embaixo ali, ó, tá? Pode ser a aposta da aposta da aposta. Eu, do meu time, estou até pensando em apostar no Richard do Atlético Paranaense, que era do Fluminense, foi pro Corinthians, não sei se foi emprestado, foi vendido pro Atlético Paranaense, porque tá com menos 82
0,82 e tal, mais, se eu não me engano, é um dos mais baratos Cartola. Então se ele fizer qualquer pontinho, qualquer chute, se ele faz escala, sofrer uma falta, já está valorizado. Não tem como desvalorizar mais do que ele tá. Então por isso que eu estou escalando ele, para valorização também compensa, né? Quem sabe ele não surpreende aí, né? Porque essa rodada tá meio como embaçado. Time pensado aqui na minha cabeça, como eu falei, Bruno Henrique e Gabigol também, tem várias opções. Alejandro para apostar. Tem William Potker, que também pode ir. Jô não pode faltar no seu time, tá? Então Gabigol não pode faltar, nem o Jô pode faltar. Aí se você tiver cartoleta, Marrone, Savarino. Savarino tá barato, quem tá barato? Então Marrone, Marinho, Cano, boas opções. Meio campo, Thiago Galhardo, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Se bem que Everton Ribeiro não apareceu muito nesses últimos jogos, mas compensa, assim mesmo, vale a pena arriscar de novo. Batendo naquela tecla ali, uma hora ele imita. Arrascaeta, esse aí é Arrasca monstro, Arrasca mito. Esse cara joga demais, esse cara aí é difícil faltar no time, né? Só se você tiver faltando cartoleta e mesmo assim você coloca aquela zaga maluca pra você conseguir colocar ele. Mas a zaga compensa ainda mais, porque a zaga vale 5 pontos. O time entra já com 20 pontos no Cartola. Seu time já entra com 20 pontos. Porque só a zaga já vale 5. Cada jogador vale 5. Então se a zaga manter o SG e ainda fizer aquela pontuação supimpa, obviamente, só a pontuação estoura. Então de lateral, como já falei, Sid Clay compensa, Saraiva compensa, Adelan compensa. Eu já tô querendo meter o louco, como falei, né? Meter ou a defesa inteira do Corinthians ou a defesa inteira ou mesclar a defesa do Inter com a defesa do Corinthians, que a rodada é o foco do SG, esses dois aí, né? Corinthians com certeza não leva gol essa rodada e muito menos o Inter. Eu não acredito que o Atlético Mineiro vai fazer gol essa rodada não. Então indico mesclar ou então meter o louco no Corinthians mesmo. Cássio, uma excelente opção. Marcelo Lomba, uma excelente opção. Rafael do Atlético Mineiro, uma excelente opção para goleiro, tá? Tem outras opções ali, mas são mais o Santos do Atlético Paranaense também é uma boa opção. Então temos boas opções aí para você poder mais para arriscar e pensar mais nesse G do que mais para defesa difícil. Tá ok, gente? São essas minhas dicas, minha pré-análise do Cartola FC. Quem estiver gostando dos meus vídeos ou desse vídeo, mete o like aí, se inscreva, senta o dedo aí no seu aparelho aí, ou no seu computador aí, se estiver mexendo no computador, aparelho, seja lá o que for que você estiver clicando aí, mete o louco aí, compartilhe para quem, né, tiver dúvida para escalação, para quem tiver precisando de alguma informação, alguma dica aí. E eu antes de finalizar, lembrei, acho que é Maurício Isla, vou falar somente Isla, que eu não sei o primeiro nome. Isla, lateral do Flamengo, contratado lá do Galatasaray. O cara joga muito, excelente contratação do Flamengo. Tá de parabéns aí, Flamengo. Tá buscando investir. Então, o Flamengo fez uma perfeita contratação aí, na minha opinião. O Flamengo contratou um excelente jogador, se não me engano, ele tem lá por volta dos 30 anos de idade. O jogador ainda tá jovem e joga muito, joga muito. Então, uma excelente contratação para lateral aí para suprir a lateral de Rafinha. Se bem que não precisa tanto, que João Lucas está jogando muito. Solta seus comentários, crítica construtiva do que devo mudar ou não no meu canal. Ou então uma zoação também compensa. Para acompanhar meus times, Porcolansky, LANSKY, Ligeirinho Palmeiras e Palestra Itália CEP F.C. São meus 3 times principal, aposta e alternativo. Também tem da minha mulher também, que é José dos Anjos, que às vezes faz do time. José dos Anjos, se quiser acompanhar. Se bem que esse time não está jogando tão bem, porque eu não estou conseguindo acertar nas escalações. Mas faz parte que a gente vive mudando demais aí também. Faz parte aí. Mas se quiser estar acompanhando, também acompanha. Não está participando de liga nenhuma esse time aí. Mas é somente para escalar mesmo, somente para dar uma brincada. Os outros times aí já estão participando de competições. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo aí, por me acompanhar. Um forte abraço, uma excelente semana. Sexta-feira estarei aqui de novo, tá? Vou ver o horário aqui, talvez bem cedo, porque o dia vai ser bem corrido de sexta-feira. Então, sexta-feira estarei de novo aqui. Na verdade, não sei, sexta ou sábado estarei de volta, tá?
para dar mais dicas do Cartola FC para final de semana, sábado. Forte abraço, muito obrigado e fui!